Bem-vindo ao nosso canal. Aqui vais encontrar mensagens que vão edificar a tua vida. Quem gosta de ler? Dá o microfone para ele. Põe 2 Samuel 9. Põe aí, faz favor, Diogo. 2 Samuel 9. Ansley, dá o microfone para ele, por favor. Ainda bem que só são 13 versículos. O Diogo vai colocar para nós. Vamos ouvir enquanto ele coloca. 2 Samuel, capítulo 9. 2 Samuel, capítulo 9. São 13 versículos, estão? Disse Davi: Resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas? Havia um servo na casa de Saul, cujo nome era Ziba. Chamaram-no que viesse a Davi. Perguntou-lhe o rei: És tu, Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: Não há ainda alguém da Saul para que use eu de bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei: Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu: Está na casa de Maqui, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maqui, filho de Amiel. Vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi: Mefibosete. Ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque usarei de bondade por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo, para teres olhado para um cão morto tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos, para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. Disse Ziba ao rei: Segundo tudo quanto meu senhor, o rei, manda a seu servo, assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete à mesa de Davi, como um dos filhos do rei. Tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica. Todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava Mefibosete em Jerusalém, porquanto comia sempre à mesa do rei. Ele era coxo de ambos os pés. Sim. Obrigado. Obrigado. Depois da leitura da palavra, vamos só orar ao Senhor, tá bom? Senhor, diante da leitura da tua palavra, minha oração é que o teu Santo Espírito venha nos instruir, incomodar, falar, renovar, reforçar o que o Senhor deseja fazer através da tua palavra. E que eu seja apenas um instrumento do Senhor. Ajuda-me no discernimento para que eu participe para o Senhor. Nada mais, nada menos. E aquilo que ela tem a nos dizer e falar conosco neste momento. Dá-nos ouvidos, coração, mente, tudo atento para nós estarmos em sintonia, em conexão com o Senhor. Nós oramos assim, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Neste capítulo 9 tem uma palavra que salta aos olhos. Graça. O que é graça? O que é graça? Alguém que não merece, mas tem algo que não deveria merecer? A gente tem aqui alguns personagens nesta leitura e vocês viram que ele está ali, é um dos personagens.
Ele tinha vivido anos de sofrimento e perseguição, fugindo de quem? Que queria? 1 Samuel 21 ao 31, a gente vê essa situação. Nós estamos no segundo livro de Samuel, ok? Então há uma situação antes, mas Deus cumpriu o que tinha prometido a ele, em 1 Samuel 16, 12. E Davi chegou ao trono. Perseguição, lutas, queria matá-lo. Rapidamente uma história. Neste cenário aqui, Davi chega ao trono. Depois de vencer os seus inimigos, lá no capítulo 5 e 8 de 2 Samuel, reinava agora sobre um Israel unificado, juntos, em Jerusalém, numa época de paz, prosperidade e prestígio. Mas o que fazia Davi grande diante de Deus não era só vitórias, não era o trono, nem a fama. Era o seu. E é aí que 2 Samuel capítulo 9 mostra muito interessante. Um rei que no auge do seu poder lembra-se de uma promessa que ele fez lá atrás. Não se esquece. E cumpre essa promessa. É o que nós vamos ver. Outra personagem que está aqui, além de David, é um tal de Mefibosheth. Vou simplificar. Qual é o jogador mais famoso da seleção da Argentina? O jogador mais famoso da seleção da Argentina chama-se? Então vamos chamar aqui o Messi. Ok? Em vez de falar Mefibosheth, vamos falar do Messi. Messi. O Messi não está em 2 Samuel. Quem está ali é o Messi. Primeira coisa que nós aprendemos é uma aliança que não foi esquecida. Vamos ver um pouco mais isso. O verso 1 diz o seguinte, enquanto eu vou comentando alguma coisa, o Diogo vai colocando. Podes colocar o primeiro. Disse David, resta ainda, porventura, alguém da casa de Saul, para que eu use eu de bondade para com ele, por amor de Jonatas. Essa pergunta, ela veio de uma aliança feita lá atrás, anos antes, quando Jonatas ajudou Davi a fugir de quem? Do seu pai. Saul era pai de... Então, ajudou ele a fugir. Antes deles separarem-se, eles juraram lealdade. E é o que está em 1 Samuel 20, 42. Nem tão pouco cortarás jamais da minha casa a tua bondade. Porquanto juramos ambos em nome do Senhor, dizendo, o Senhor seja para sempre entre mim e ti, e entre a minha descendência e a tua. Saul e Jonatas morreram numa batalha de Gilboa. 1 Samuel 31. No capítulo 31 de 1 Samuel a gente vê a morte deles na batalha. E a promessa ficou por cumprir, mas não ficou esquecida. Davi tinha jurado ao próprio Saul, anos antes, que ele iria eliminar a sua descendência. Está lá no capítulo 24 de 1 Samuel. Agora, Davi já rei, com todo o poder, para apagar os últimos resquícios, vestígios da casa de Saul. Davi escolhe fazer o contrário, procurar alguém e mostrar. O que é que geralmente quando um reinado, um rei, elimina outro, apodera-se, torna-se rei, se tiver algum vestígio, o que é que a gente tem que fazer? Eliminar. Para não haver nenhum... Eu tenho direito ao trono. Então, isso era comum. Eliminar qualquer tipo de descendência, vestígio. Mas aqui não aconteceu isso. A gente tem outro personagem aqui que chama-se Ziba. Viram? Ziba. Davi manda procurar. Encontraram Ziba, que era um antigo mordomo, servo de Saul. E ele era responsável pelas terras que tinham sido do rei, não é? Segundo Samuel 9, 2, nós lemos. Então Ziba é um homem com recursos. Mas como vamos ver mais tarde, não é? No capítulo 16, não no 9, no 16, também um homem de uma lealdade duvidosa. Disposto a tirar proveito na queda de Mefi, quando Davi tenta fugir de Absalão. Absalão era filho de Davi. Isso é mais para a frente. Estamos aqui no capítulo 9, só estou a fazer aqui algumas pontes.
Um homem com alguma lealdade duvidosa. À pergunta do rei, Ziba responde: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Interessante, como é que o Méfi se aleijou? Quando Jonatas e Saul foram mortos na batalha, logo as notícias espalham-se. E quem estava a ser a babysitter do Méfi sabia. Mataram, vão correr atrás da descendência. Eu tenho que pegar nele e sair a correr. Nesse sair a correr, tropeça, a criança cai. Aí o Méfi caiu, magoou-se, ficou coxo. Mas há uma frieza também aqui. Nem sequer é mencionado pelo nome, apenas pela sua dificuldade, a sua deficiência. Esse filho de Jonatas, neto de Saul, era o Méfi e devia ter uns 20 anos. Ele ficou coxo como criança, quando eu disse, não é? Quando ele soube dessa situação. Davi descobre que Méfi vive em Lodebar, na casa de Maquir, um homem de posses que mais tarde também ajudava Davi a fugir de Absalão. Região a leste do Jordão, que hoje seria perto de Amã, capital da Jordânia. Esta região, Lodebar, era como se fosse a terra dos esquecidos. Se calhar ficando nesta região, longe, ninguém vai dar por mim, vou ficar aqui quietinho. Mas este encontro, ele vai procurar alguém, traz lá este encontro, o medo, alguém entra pela porta e diz: o rei Davi quer que tu vás ao palácio. Primeira situação de medo. Mas este medo é transformado numa palavra que eu disse no início, que era graça. Graça, alguém disse que era um favor. Medo transformado em graça. O Méfi é trazido à presença do rei. É fácil imaginar o seu terror. Nos reinos daquele tempo, eu disse agora há pouco, não é? Mas só vou reforçar. Era prática comum um novo rei eliminar todos os descendentes do rei anterior para prevenir algumas rins. O Méfi só podia esperar o pior. Verso 6, Diogo. Então prostrou-se com o rosto em terra e disse: eis aqui o teu servo. 2 Samuel 9:6. A intenção de Davi que era outra, mas ele não sabia. Não temas, verso 7, porque usarei de bondade para contigo por amor de Jonatas, teu pai, e restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Este verso 7 é o coração do texto deste capítulo 9 que estamos a ler. Davi não ama o Méfi por causa de qualquer mérito seu. Ele via ele, nem conhecia. Davi ama-o por amor a Jonatas e por causa de uma aliança. É exatamente assim que Deus nos ama. Não pelo que somos ou que fazemos, mas nos méritos de Jesus e na aliança da salvação que Ele selou por meio dele. Não é mérito. A resposta leva-nos a um outro ponto no verso 8. Um cão morto. Alguma das traduções vocês leram aí, cão morto, o verso 8. A resposta do Méfi mostra que ele compreendeu a dimensão do que ele estava a... Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? Na cultura da época, o cão não tinha nenhum valor. Um cão normal. Um cão morto, menos ainda. O Méfi sabia que não tinha nada como retribuir essa bondade. Quem é o teu servo para teres olhado para um cão morto tal como eu? O que é que o Senhor olhou e viu em mim que tinha alguma coisa boa, Senhor? Eu, pecador, erro, estou sempre a patinar na vida, e o Senhor olha para mim
com bondade, com graça, com misericórdia, que não desiste de mim. Essa consciência que também nós precisamos ter. Por nós mesmos, não temos valor algum diante do Senhor. A salvação não é uma conquista nossa. É obra da graça de Deus. Efésios 2, 8 e 9. Paga um preço que não podíamos pagar. O próprio Cristo, morto na cruz, mas não ficando na cruz, e ressuscitou. E mesmo depois de salvos, continuamos fracos e falhos, continuamente dependentes dessa mesma graça e misericórdia. Pensamos também, Mefi agora está a ser restituído e senta-se aonde? Senta-se aonde? Numa cadeira? À mesa? Está no texto. Davi ordena que tudo o que era de Saul seja devolvido ao Mefi e que Ziba, mordomo, servo de Saul, e a sua casa trabalhem essas terras para ele. Mas a maior honra não é a terra. É isto aqui, verso 9 a 13, não é? Que o Mefi comeria sempre à mesa do rei como quem? Um dos seus? Alguém que se via como um cão morto passa a sentar-se à mesa real, lado a lado com os filhos do rei. Não cabe na mente humana. Por isso é que nem olhos viram, nem ouviram. O quê? Quem é que sabe o versículo? 2 Coríntios? Nem olhos viram. É muito profundo essas coisas, porque não é mérito humano. Não é mérito humano. Nós estamos aqui hoje, todos nós sentados, e eu em pé, e o Tiago, o Ítalo em pé comigo, e alguns, estamos todos aqui sentados em pé, não é por mérito humano. É por graça. É por misericórdia. Cada dia que a gente acorda, podemos dizer, abrir os olhos, espreguiça. Obrigado, Senhor. Mais uma noite que passou, dormi, mais um dia que eu acordo. Obrigado, porque o Senhor não desiste de mim. E neste dia, acompanha-me, Senhor, nas lutas, nas vitórias, nas alegrias, nas tristezas. Guarda, livra-me do maligno e usa a minha vida para a glória do Teu nome. Amém. É a oração matinal. Das 6 da manhã, das 6:30, das 7, das 7:30. A gente acabou de sair, não está aqui no meu rascunho, a gente acabou de sair do mês de junho. No mês de junho nós falamos do quê? Não estava aqui ninguém que ficou no mês de junho aqui, pelo menos um domingo? Nós saímos de um mês que nós abordamos alguns assuntos, fizemos um devocional de 19 dias para tentar ser outra ferramenta, para cada um analisar, refletir, ajustar coisas na vida pessoal. É só em junho. Talvez fosse uma mudança para que isso começasse a gerar de junho para a frente uma outra maneira de viver. Quando nós vamos pensando nisto, agora caminhando mais para o fim e pensando na própria ceia do Senhor, eu disse no início que nós temos graça, mas também no meio disto tudo nós temos fidelidade. A graça de Davi para o Mefi espelha a graça de Deus conosco em Jesus, na salvação e no cuidado constante. Essa graça deve fazer-nos viver conscientes de que estamos sempre na presença do nosso Rei e deve moldar uma vida de reverência. A gente costuma falar o seguinte, não é? Aqui no púlpito,
ou aqui no espaço da igreja, nós podemos ser uma pessoa completamente diferente do que nós somos de segunda a sexta, quinta, quarta, no sábado, em casa ou onde a gente estiver. Mas, independentemente disso, se é isso ou não é isso ou não, se eu sou autêntico, o que eu sou aqui, eu sou ali, sou em casa, estamos sempre na presença do Rei. Não há um minuto que a gente não esteja. Tipo, Deus não está a ver, agora eu vou fazer uma coisa. Ele está a dormir, está a tirar uma siesta. Vou fazer aqui uma coisita. A gente está sempre na presença do Rei. E isso deve moldar uma vida de reverência. Essa graça convida-nos para a sua mesa. A ceia do Senhor hoje e um dia, plenamente, as bodas do Cordeiro. Na eternidade. Um dia. Essa graça acolhe-nos como filhos adotivos por meio de Jesus. E tal como o Mefi, que pertencia a uma casa que durante anos tinha perseguido Davi. Lembram-se? A casa dele, o pai, perseguido Davi. Ainda assim recebeu bondade. Fez o mal, devia ser retribui o mal com mal. Certo? Mente humana. Fez mal, vai levar com mal. Fez mal, recebeu outra graça. Recebeu amor. Recebeu bondade. Como se costuma dizer, não retribuiu na mesma moeda. E apesar de tudo isso, e ainda assim recebeu bondade. Também nós, apesar das nossas ofensas contra Deus, somos tratados com graça por causa de Jesus. Essa mesma graça recebida deve transbordar de nós para os que nos cercam, os que nos rodeiam, incluindo os que são os nossos inimigos. Epá, isso não é fácil. A nossa oração já está assim, Senhor! Vem cá. Vocês estão aqui e têm que levar como exemplo. Imaginando, não fisicamente, estou a usar um exemplo, né? A gente às vezes faz uma oração assim, Senhor, ilumina o iluminado, o bendito, o abençoado, ou elimina ele, Senhor. A oração do ilumina ou elimina. Pode sentar. O que é que está no meu coração para fazer uma oração dessa? Ilumina ele, ou então elimina, Senhor. A conversar um pouco ali no curso, às 9 da manhã. Senhor, olha, tem misericórdia do povo tal, A, B, C, da guerra e tal e tal. Mas, Senhor, olha, mata o Putin, Senhor. Mata o Trump. Manda vir veneno do céu, fogo do céu. Mata, Senhor, em nome de Jesus. A gente faz aquela oração com o veneno a escorrer na boca, né? Até pelos inimigos. Inimigos às vezes podem ser pessoas não necessariamente assim que querem a nossa morte, mas que zombam de nós, gozam, não ligam muito para aquilo que a gente vê ou crê. Enfim, mas essa mesma graça deve incluir essas pessoas também. E depois temos outra palavra que é fidelidade. A fidelidade de Davi à aliança com Jonatas. Traz uma espécie de espelho à fidelidade de Deus, à sua aliança com o homem, com o ser humano, com a humanidade. O Senhor não muda e cumpre sempre o que promete. Não tem uma música que fala assim? Deus de promessas, homem para mentir. Deus nunca muda. O que Ele promete, Ele cumpre. Ele não é homem para mentir. Em resposta, nós somos chamados a ser fiéis a Ele e aos compromissos que assumimos neste mundo, refletindo aquele a quem nós pertencemos. Salmos 6, 9 diz o seguinte: Volta-te, Senhor, e livra a minha alma, salva-me por tua graça. O salmista a dizer isto. Refletir. Da mesa de Davi, agora a mesa do Senhor. Nós temos a mesa que o Murphy começou a comer na mesa como um deles. Medo para graça. Agora sim que eu vou morrer. Agora sim que eu estou feito ao bife, como dizem em Portugal. Vem. Foi surpreendido.
Deus surpreende-nos a cada instante. O Méfi recebeu um lugar à mesa do rei que não merecia, por causa de uma aliança que não fez ele mesmo. Ele não fez nada. Hoje celebramos a ceia do Senhor, estamos diante do mesmo convite, só que numa aliança muito maior. Na última ceia, Jesus tomou o pão e o cálice e instituiu o memorial. Eu vou ler aqui primeiramente o texto, depois vamos novamente lê-lo por aí, já preparando o nosso coração. Mateus 26 e 28 diz o seguinte: E quando comiam, Jesus tomou o pão e, abençoando-o, partiu e deu aos seus discípulos e disse: Tomai, comei, isto é o meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue do novo testamento, da nova aliança, que é derramado por muitos, não por alguns, para a remissão dos pecados. Nós vemos a palavra memória. É assim como a aliança entre Davi e Jonatas ficou selada por um juramento, a ceia do Senhor recorda a aliança selada no sangue de Cristo. Façam em memória de mim. 1 Coríntios 11, 23 e 26. Paulo também está a instruir os irmãos. É uma graça imerecida, como nós falamos no início, quando estávamos a ler 2 Samuel. Ninguém à mesa do Senhor está ali por mérito próprio. Ponto final. Ninguém está na mesa do Senhor por mérito próprio. Como o Méfi, viemos como quem nada tem para oferecer e somos recebidos como filhos. Quando eu faço isso é que não dá para entender. É além da compreensão humana. É a esperança. Assim como Jesus disse que não voltaria a beber do fruto da videira até aquele dia da vida em que o bebesse de novo no reino do Pai, Mateus 26, 29, a ceia nos direciona para a nossa esperança final. A mesa messiânica, sim, as bodas do Cordeiro, quando estivermos com Ele para sempre. Aleluia! Tem algum crente em Jesus Cristo aqui dentro ou não? Qual é a razão da tua esperança? Como 1 Pedro nos diz. Esteja pronto para falar dela, mas neste momento, a esperança que um dia estaremos junto com Ele. E as bodas do Cordeiro. Assim como no Antigo Testamento tinha a Páscoa, que era o memorial da libertação do Egito e antecipação da Terra Prometida, capítulo 12 de Êxodo, o Novo Testamento nós temos a Ceia do Senhor, instituída pelo Cristo. Memorial da nossa libertação do pecado e antecipação da vida, celebrada até que Ele venha. Até que Ele venha. Para terminar, hoje, ao estarmos na mesa do Senhor, nos achegarmos na mesa do Senhor, vimos como quem não tem mérito algum, como um cão morto, diria o Méfi. Mas somos recebidos como filhos, por causa de uma aliança que não fizemos. Selada no sangue de Cristo. Daqui a pouco, ao participarmos da ceia, ela possa nos encher de gratidão, humildade, esperança. E tal como Davi foi fiel à sua palavra, também nós sejamos fiéis àquele que nunca falha nas suas promessas. Ele não falha, quem falha sou eu, mas eu não quero mais falhar, Senhor. Posicionamento na mente, no coração e perante o Senhor. Joelho dobrado ou em pé, posicionamento, eu não quero mais falhar. Senhor, livra-me de mim mesmo. Alguém já dizia isso. Vamos nos preparar para a ceia do Senhor, mas antes vamos orar ao Senhor. Nós vimos aqui 2 Samuel capítulo 9. Nós vimos medo, graça, fidelidade,
Não retribuir o mal com o mal. Alguém está aqui comigo? Só fazer um flashback? Fazer um flashback? Vamos voltar. Um homem que era servo, mas uma lealdade duvidosa, nem trata ele pelo nome, pela deficiência dele. Lembram-se? Não é pelo nome, esse está manco. Já dá para ver ali alguma coisa. Depois a gente vê isso. Vai para uma região chamada Lodebar, terra dos esquecidos. Imaginem um Far West. Tipo John Wayne, aquela coisa toda. Os esquecidos lá no canto lá. Ninguém vai lá. Vai lá, traz ele até ao palácio. Aqui está, servo do Senhor. Ele vai me matar, ele vai me matar, ele vai me matar. Vou-te restituir. Vais sentar à mesa como um dos meus filhos. Graça, não é? Favor imerecido. Se Deus fizesse o mesmo que nós fazemos com pessoas, parentes, até mesmo irmãos da fé, fecha parentes, o nosso modo de ver e julgar, ninguém estaria aqui. Todos consumidos, todos eliminados, por causa que todos nós somos pecadores e falhos e erramos. Não há um justo sequer, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, a essência, não é? Por isso é da essência da adoração. A essência és tu, não sou eu. Menos de mim, mais dele. Mas menos de mim, mais dele não é domingo de manhã aqui. Também, mas não é aqui. É quando a gente sai por aquela porta. Aquela porta está ali com o vidro, tem ali, a gente vai imaginar que tem uma placa a dizer o seguinte: agora vais entrar no campo missionário. Aqui é o culto de celebração ao nosso Rei, onde os cristãos celebram, adoram, ouvem testemunhos, fazemos orações, ouvimos do Senhor, fortalecidos, animados, às vezes levamos uns chapadões divinos, não é? Mas faz parte. Para depois nós irmos para... Estão a entender? Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, aí domingo, o dia que a gente pausa, e vai. A nossa vida deve refletir isso. A razão da nossa esperança. Então nós temos isto no fim, segundo Samuel. Nós temos esse movimento, não foi nem contigo, foi algo que eu fiz com o teu pai. Podia ter esquecido. Olhem só, alguém aqui é esquecido da mente? Esqueci-me isso tal, esqueci não sei do quê. Oh Senhor! Fazer a oração da lembrança na mente. Aí a gente vai orar, não, é só colocar uma coisa no frigorífico para lembrar. É só colocar uma coisa no telemóvel para fazer pipi, pipi, pipi. Não é não assim tão espiritual? Às vezes pode ser uma coisa que a gente, claro, mas eu estou a brincar. Mas às vezes é isso. Cada um de nós tem umas falhas a serem ajustadas só pelo próprio Deus. O que a gente não pode é aceitar. Eu sou assim mesmo. E eu não vou mudar. Eu sou assim mesmo. Eu não vou mudar. Bom, já estás a afirmar, então já estás determinado que não queres mudar nada. Eis que estou à porta e bato. Alguém quer abrir? Não? Tá bom, estou aqui. Ah, ele quer abrir, então vou aqui. Tu não queres abrir? Estão a entender o que eu estou aqui a brincar aqui? Ah, não quero. Tá bom. Eu quero, Senhor, ajuda-me. Começa o processo. Aqui não quer abrir? Não vou forçar a entrada. Jesus não força a entrada na nossa vida. Ele, pelo contrário, ele convida-nos. Quem quiser, venha. Vamos olhar para este texto e pensar se alguém se identifica em algumas das pessoas, algum cenário, alguma situação que passou ou passa. Estamos a puxar coisas que estão ali dentro do texto para a gente pensar a nossa vida hoje. Tanto o que significava um pouquinho naquela época,
Uma família que perseguia, queria matar e depois a descendência está viva. Ah, agora eu que vou te matar. Retribuir o mal com... Não é isso que a gente vê. Certo? Não é isso que nós estamos a ver. Por isso que o Evangelho é loucura para as pessoas, que Paulo já dizia isso. O Evangelho é loucura. Como assim? Alguém te faz mal, também não queres? Entendem? Como assim? Não, tem que ser. Tem que ser nada. Tem que ser nada. Na sexta-feira, no grupo, não é que está o Renato? A gente fez umas partilhas lá, não é? E especialmente da... Como que a cultura molda a nossa identidade. Não é, Wagner? Falamos do meio corporativo também. Lembra da empresa? A gente deu testemunhos de coisas que... Mas eu não posso fazer, senão vou perder o emprego. Olha, a gente é testado. Uns vão para a fornalha. Outros estão testados ali. Será que eu vou perder o emprego se eu ser fiel ao Senhor? Falamos disso um pouco na sexta-feira. E partilhamos alguns exemplos de vida nesse sentido. Fiel ao Senhor nunca vai ser negativo ou prejudicial. Pelo contrário. Eu termino assim. Lembram da onda? Eu sempre falo aquela ideia da onda. Estamos aqui, vem uma onda e faz pá. Mas quando a onda está-se a formar, ninguém sabe o que está atrás da onda. Quando estamos num processo do Senhor, independentemente qual seja, e nós sabemos disso, Deus tem coisa aqui que nem olho viu, nem ouvido ouviu, para... Ninguém viu, nem penetrou em coração humano aquilo que Deus tem reservado, preparado para aqueles... Romanos 8, 28. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam, vírgula, segundo o seu, não é o meu. Não é o meu propósito. É o propósito dele. Todas as coisas cooperam segundo o propósito dele para mim. Entendem? Uma coisa vai ligando na outra. E com isso, Senhor, eu olho para mim, olho para David, olho para o Ziba, olho para o Mefi, olho para a mesa do rei, olho para aquela cidadezita onde ele estava, largado, olho graça, olho fidelidade, olho não fazer o mal, mas ele merecia. E o que é que eu merecia? O que é que o Tiago merecia? O que é que o Wagner merecia? O que é que o Daniel merecia? Alguém aqui é mais santo que o outro, que a gente tem méritos diferentes, eu mereço mais, tu não mereces nada? Ou somos todos pecadores destituídos e precisamos da graça? Porque nos amou primeiro, sendo ainda nós pecadores. Romanos 5:8. Toda a iniciativa de Deus em vem, meu filho, vem para perto. Eis que estou à porta e bato. Não vai abrir, então não vou forçar. Se calhar em outro momento merecíamos uma reflexão sobre o inferno. Uma realidade do Hades, do inferno. Até estávamos a falar um pouco isso na sala ali em cima, não é? Jonathan Edwards, um homem conhecidíssimo, certa vez pregou um sermão chamado Pecadores na mão de um Deus irado. 2 horas de sermão. Ninguém se mexia na cadeira. Pelo contrário, estão a ver essas coisas aqui? E a gente se agarrando naquilo a gritar. Quando a gente vê que a gente às vezes pode não levar a sério, ou deixa a vida me levar, leva, né? Vai para o colo do Didi, para o inferno. Talvez um choque, biblicamente, o que é a realidade do inferno. E estávamos a falar um pouquinho, não é, Paulo? Um pouquinho ali no curso. Eu nunca falei muito, se calhar vale a pena fazer um sermão sobre uma realidade do inferno. Não da minha ponto de vista. O que a palavra do Senhor nos diz sobre uma realidade de céu e inferno. Vamos orar.